2-1 pro Inter, foi o pênalti perdido e o gol que anularam. Super bem, né? Aposto que o André e a Gabi, eles não vão ter a mesma opinião. É 14-0 pro Inter. Que nem aquele jogo contra o Ferro Carril de Uruguaiana. 2-1 pro Grêmio. O goleiro do Ferro Carril era melhor que o Paulo Vitor. Entrou pra história. Só era gordinho, né? Tô confiando num 1-0 pro Inter, claro que eu vou Então, estar na bom torcida programa para também, vocês né? agora. Bom programa, obrigado pela companhia. E obrigado você que está na tela da Band, acompanhando também. O RS Acontece dessa sexta-feira. Chegou o mês de novembro. Quando está se aproximando aí do final, tem conta para pagar ainda? Oh, se tem, eu tenho. É, tem que correr. Mais ainda, mais do que nunca. O que a gente vai mostrar no RS Acontece de hoje? Veja agora. Feira do Livro. Começa hoje em Porto Alegre a edição de número 65 de um dos principais eventos literários do país e da América Latina. A alimentação. Evento na capital vai discutir o futuro de serviços de bares e restaurantes. Na estrada, viaje conosco para conhecer como é a produção de vinhos no Uruguai. Rindo à toa. Festival traz a Porto Alegre principais nomes do humor nacional neste final de semana. Na vida a gente ri e chora, né? Hoje você vai ficar emocionado, Ah, não não vai? sei, não. Vou rir Vai também, sim. vou rir também com o Diogo Portugal. Vou contar para quem... Só um pouquinho. Contar para quem está nos acompanhando. Hoje é o último dia deste meu amigo. Aqui na Band. Que vai deixar a nossa emissora. É. Então, hoje a gente apresenta juntos aqui o RS Acontece. Não chora, tá? Não vou chorar. Vamos seguir com as Já notícias chorei aqui. hoje de manhã, não vou chorar agora. Você acompanhando o programa também pelo Facebook, facebook.com/BandRS. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem entrevistas, tem assuntos, em seguida nós já voltamos. Se você não percebeu ainda como a tecnologia tem mudado o mundo, é bom você se ligar para não ficar para trás. Quem quer se conectar a tudo de mais inovador que ocorre, por exemplo, no mercado financeiro nacional, tem uma oportunidade no dia 21 de novembro, ou seja, esse mês, coloca na agenda, aqui em Porto Alegre acontece a segunda edição do Fintech Poa, que é um evento para debater o mercado financeiro no meio digital. Está conectada já? Mais ou menos, né? Estou caminhando para isso, mas ainda não domino, André. Bom, vamos entender um pouquinho mais. A gente está recebendo aqui o César Braga, que é organizador do evento, que no ano passado trouxe, por exemplo, aqui em Porto Alegre, talvez por uma das primeiras vezes, o Banco Central para falar sobre esse universo de fintechs, bancos. Vamos tentar primeiro esclarecer para as pessoas assim, fintech, lá minha mãe está vendo em casa, o que é de fato uma fintech, hein, César? Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, né? Já estamos à tarde, né? Bom dia no meu programa pela manhã na rádio. É verdade. Para nós é um orgulho imenso, assim, dentro desses desafios todos que o nosso Estado vem tendo, conseguir estar proporcionando eventos como esse. Já é a segunda edição do Fintech e ele ganhou um volume que a gente já pode afirmar que é o principal evento da região sul do Brasil nessa área financeira, né? De educação, inovação, disrupção. E Fintech, respondendo a tua pergunta, é a dominação para todas essas empresas que estão surgindo e que estão revolucionando esse mercado financeiro no país. Como, por exemplo... Facilitando a vida das pessoas. O Nubank... Como, por exemplo, o Nubank, Banco que vai estar... Inter, Banco Original e por aí Banco vai. digital. E Que muitas. isso é apavorante. Mas não só os bancos digitais, né? Empresas que prestam outros tipos de serviço, que olham pessoas desbancarizadas, enfim. É toda uma revolução que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa economia, e que no caso específico do setor financeiro, tem muito essa denominação das fintechs, que são esses entrantes que estão trazendo soluções novas, né? E que permitem, que facilitam ao final do dia a vida dos usuários, né? E esse evento ele é muito focado nisso. Tem muita curiosidade sobre isso, assim como nós ainda queremos conhecer, estamos engatinhando nesse serviço. Tem muita curiosidade sobre isso ainda, César? Eu acho que vocês devem concordar, assim, o Estado está passando por um momento, talvez o seu momento mais desafiador, né, na história, né, do cenário político, econômico e tal. Agora, jogamos nesse contexto ainda uma pressão exógena de toda essa transformação que o mundo está sofrendo, né? As coisas mudam de uma forma assim exponencial, né? E o que acontece? O Estado ele precisa se reinventar, né? E quando a gente traz oportunidades como essa, é justamente para inspirar, para trazer cases, para trazer novidades, para que efetivamente não só as pessoas físicas, os profissionais, né, mas as empresas também
elas conheçam o que está acontecendo, conheçam cases concretos, conheçam perspectivas de futuro, tendências que vão acontecer. Então, nessa edição desse ano, eu vou dar 4 exemplos para contextualizar. Eu já falei da questão do Nubank, que vai abordar a questão de tomada de decisões baseada em dados, que para quem já é usuário do Nubank sabe o quão fácil é utilizar e o quão agrega de valor no dia a dia do nosso cotidiano. E eles vão mostrar o outro lado de como eles operam isso. A gente vai trazer o Banco Central pela segunda vez, então o Banco Central já veio no passado, estará de novo, e vai falar sobre a questão de pagamentos diretos, ou seja, TED, DOC, como a gente enxerga o mundo hoje, nós estamos acostumados, vai terminar, né? E vai terminar logo ali, e o Banco Central vai falar sobre isso. A gente vai trazer uma empresa de Curitiba, que é o primeiro unicórnio, que é outro termo bastante utilizado nesse mundo, mas é o primeiro unicórnio surgido na região sul do Brasil. Que é a empresa com valor superior a um bilhão de dólares. Exatamente isso. E a Ebanks é o primeiro caso, né? Então, eles vêm aqui e vão contar como foi essa trajetória, e eu acho que isso é inspiracional para todas as startups, para todas as empresas gaúchas também poderem observar isso, né? A Stefanini vai falar sobre a lei de proteção de dados. Então, muito sempre com esse viés de disrupção, de inovação. Para inscrições, site... Muito simples, entrar em www.valedosulicio. Aliás, fique isso claro, é uma brincadeira com o Vale do Silício. Brincadeira inspiracional, né? Ou seja, o Vale do Silício é sim ainda uma meca, né, no globo. É o Vale do sobre Sulício. Inovação, e nós estamos trazendo isso para cá, valedosulicio.com.br. Aí ali tem todas as informações do evento, a grade completa, a conexão para o Simpla para fazer a compra. Os bancos gostam das fintechs? Sim, eu acredito que sim, né? Porque é algo inevitável, né? Eu acho que no início houve uma resistência natural como tudo, e a partir do momento que eles observaram, bom, ou nós vamos nos adaptar e jogar esse jogo, ou eles vão nos passar, né? Ou seja, então, por mais pujante que sejam os bancos tradicionais, eles já perceberam, na minha visão, há um bom tempo, que eles precisam jogar esse jogo. Então, hoje estão muito conectados, iniciativas como o Itaú tem, você deve muitos conhecer Cubo, né? Uma iniciativa deles em São Paulo, o Bradesco tem o InovaBrá, então eles já percebem que efetivamente isso, fazendo uma analogia, saindo do mundo da fintech, é como a mentalidade de um taxista quando dizia, não, o Uber eu vou resistir a ele. Não tem como, é inevitável. Aqui, no site do Vale do Sulício, e o Fintech segunda edição ocorre no próximo dia 21 na PUC do Rio Grande do Sul. Na PUC Prédio 50. Tá bom. César, obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns por trazer esse assunto aqui para a sociedade gaúcha, importante. O Rio Grande do Sul está num momento bom nessa área de inovação aí, tem que levar Tem adiante. surgido muitas coisas e isso deixa todos os gaúchos bastante esperançosos, né, para o nosso futuro. Tá bom, obrigado por estar conosco. Notícias, olha só, muitos acidentes nas estradas gaúchas nas últimas horas aqui no estado. Há o registro de pelo menos 5 mortes, a gente vai ver alguns destaques desses acidentes. Nesta manhã, um ônibus da Universidade Federal de Pelotas, transportando alunos, colidiu contra uma árvore. Foi por volta das 7h30. O acidente ocorreu na Avenida Duque de Caxias, próximo à Avenida Pinheiro Machado, no bairro Fragata. Segundo o motorista, o coletivo apresentou falha no freio. De acordo com a Brigada Militar, 10 pessoas precisaram de atendimento médico. 4 delas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto-Socorro da cidade. Também nesta manhã, um homem de 71 anos morreu após sofrer um acidente na BR-285 em Santo Antônio das Missões, na região noroeste do estado. Foi no quilômetro 592 da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o idoso dirigiu um Gol que invadiu a pista contrária e colidiu contra uma caminhonete. O motorista de 34 anos não se feriu e o passageiro teve lesões leves. Ontem à noite, 2 pessoas morreram após um carro colidir frontalmente com uma van na estrada Campo Bom, em Dois Irmãos, na região metropolitana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram identificadas como Sérgio Leandro dos Santos Freitas, de 52 anos, e Tamires Schaffer de Souza dos Santos, de 15 anos. Ambos ocupavam um Voyage com mais outras 3 pessoas que ficaram feridas e foram encaminhadas ao postão 24 horas. Na van estava apenas o motorista, que também se feriu. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.
Olha, foi deflagrada hoje em 12 estados brasileiros uma grande operação para combater crimes praticados contra a propriedade intelectual. Coordenada pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública, o objetivo é bloquear ou suspender 210 sites que transmitem filmes, séries e televisão de forma ilegal, além de 100 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo. A polícia cumpriu 30 mandados de busca e apreensão, pelo menos em 12 estados brasileiros. Foi suspensa a parceria público-privada da iluminação pública aqui de Porto Alegre. O consórcio IP-Sul já havia sido escolhido vencedor do leilão, que foi realizado em agosto, mas, segundo a Prefeitura da capital, não atendeu os requisitos mínimos para a assinatura do contrato. Como houve um recurso do consórcio Poa Luz, que também participou do leilão, a Comissão Especial de Licitação estava analisando os recursos apresentados, mas divulgou hoje o adiamento desta análise. Segundo a Prefeitura, com a suspensão do julgamento, o órgão ganha mais tempo para realizar diligências e obter os esclarecimentos referentes ao que foi alegado no processo. O edital da iluminação pública de Porto Alegre prevê que as lâmpadas sejam trocadas por lâmpadas de LED, o que vai gerar economia de cerca de 50%, além da expansão dos serviços de iluminação. E isso já virou tema. Tomara não atrase, né? Tomara não atrase, porque esse é um ponto importante para a segurança pública aqui em Porto Alegre. A gente falou muito sobre isso aqui, né, André? Bom, vamos adiante. Amanhã é dia de Mais Saudável aqui na tela da Band e a Laura Medina nos traz os destaques do programa dessa semana. Amanhã eu estou esperando todo mundo. Vamos falar sobre o mundo digital na infância. Atenção, papais e mamães. A recomendação até 2 anos de idade é não usar telas eletrônicas. Quais são as consequências? Vamos falar sobre isso. E as crianças até 10 anos, qual é a recomendação? E tem mais, a guria Natureba trazendo uma receita fácil de preparar e, é claro, saudável. Tem ainda um outro assunto muito importante que está causando uma grande preocupação entre os especialistas. Aumentou, é uma epidemia já aqui no Brasil. Quer saber? Então, te liga na tela da Band às 9h30 da manhã, neste sábado. Obrigado, Laura. Já que tem Mais Saudável, vamos falar de uma coisa que é importante para a gente ser saudável, hein, Gabriela? Oba! Alimentação. O futuro da alimentação e o que ainda vem pela frente quando se fala em serviços desse setor. Isso vai ser discutido aqui na capital entre os dias 19 e 21, durante o encontro nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. É isso que a gente vai adiantar, os destaques desse evento, com a Maria Fernanda Tartoni, que é a presidente da Abrazel aqui no Rio Grande do Sul, também chefe do Tartoni Restaurante. Obrigado por estar conosco aqui, Maria Fernanda. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Qual é o futuro desse setor, hein? Bom, a gente está falando um pouco aqui sobre inovação, né? Esse é um setor que também está passando por muita mudança. Tá passando por bastante mudança, né? Hoje o nosso setor, ele está tendo que se voltar para a inovação, para a tecnologia, para novos experimentos. As pessoas hoje não vão mais em restaurante para sentar e comer, eles vão para ter uma experiência, né? Então, hoje, a gente tem que começar a olhar um pouquinho para fora dos nossos estabelecimentos, né? Porque, além de presidente, eu sou dona de restaurante, né? Sabe as duas coisas, tem as duas coisas, né? Cuida de um setor e tem o teu negócio. E tem o meu negócio. E o encontro que a gente está trazendo para Porto Alegre, que é o 34º Encontro da Abrazel, é um encontro nacional, ele ocorre itinerante, né? Então, esse semestre nós trouxemos para Porto Alegre e ali a gente vai discutir muita coisa, né? Vamos falar de tecnologia, de inovação, de novas proteínas, da alimentação saudável. Teremos chefes bem conhecidos aqui do nosso estado, fazendo pratos, elaborando pratos diferentes. Enfim, a gente está trazendo justamente o evento para cá para trazer os holofotes para Porto Alegre e mostrar para o nosso setor aqui na região coisas novas, né? Então, a gente está trazendo bastante conhecimento. É um evento onde a gente faz bastante discussão, porque tem gente de todo o Brasil conosco e a gente vai trazer bastante conhecimento. As pessoas vão sair dali com outra cabeça. Eu já penso aqui, falando em tecnologia, nos restaurantes que a gente já vai, já é bem comum. Hoje em dia, tu pede tudo ali, né? Sim. O cardápio já está ali. Tem restaurante que tu nem vê o garçom, tu só pede ali. Ai, mas isso me dá um pouco de angústia, Maria Fernanda. Eu gosto de conversar, de saber como é que é, se o prato é pequeno, se não é e tal. Me dá um pouquinho de angústia.
Pro meu negócio é ótimo, tá? Porque o meu negócio O continua teu é do contato, né? Mas é uma tendência, né? Mas eu acredito que existe público para tudo, né? Então, existe o público que quer e essa coisa mais prática, mais rápida. Eu quero fazer o meu pedido, eu quero escolher, eu quero olhar a foto, eu não quero muito contato, né? Eu quero ficar com as pessoas que estão aqui ao meu redor e tal. E isso é importante, a gente precisa aprender, a gente precisa trazer isso. Como que eu vou fazer com que isso entre no meu estabelecimento? Eu sempre tenho muito medo, assim, que a gente pegue coisas que ocorrem no meio que a gente convive e queira colocá-las como se fossem uma tendência. Mas a gente percebe que as pessoas buscam uma alimentação mais saudável, uma comida orgânica, o arroz integral ao invés do arroz branco. Essa demanda tem chegado ao restaurante, ou seja, você por exemplo, tem um negócio que é maravilhoso, de massas, né? O pessoal está cobrando massa com farinha integral, está pedindo que o arroz que acompanha determinado filé não seja o branco, mas o integral. Como é que tem ocorrido isso? A gente percebe, né, essa mudança, a gente tem massa sem glúten, a gente tem massa integral, porque existe uma demanda. Tem molho sem lactose também? Sem lactose. Só o vermelho. Sem queijo, um restaurante italiano, difícil, né? É difícil. Mas umas coisas também que a gente percebe muito, assim, as pessoas estão bebendo menos refrigerante, mais água, mais suco, então se vê que tem essa preocupação, mas as pessoas ainda querem, né, confraternizar e comer umas coisinhas diferentes, enfim, eu acho que hoje existe uma tendência a mudar um pouquinho isso, né? Mas eu acho que ainda tem espaço para bastante coisa. Sim, mas assim, na família tem aquele que pega e gosta daquele monte de massa que eu adoro, mas tem alguém que é vegano, né? E você precisa compor um cardápio hoje um pouco diferente. Precisa ter opções para esse novo nicho, né? Porque é um novo nicho. E a gente vai falar bastante também de alimentação saudável, né? A gente vai trabalhar com os novos tipos de proteínas que estão surgindo aí, porque existe também toda uma preocupação ambiental, né, no nosso estabelecimento. E a gente vai falar de resíduos também. Então, essa tendência aí da saudabilidade é fato e a gente tem que, todos nós, donos de estabelecimentos de alimentação fora do lar, temos que olhar para isso com olhos especiais. Né? Todos os sotaques vão estar nesse evento, né? Todos isso é muito legal também, né? Todos os sotaques. Teremos pelo menos um representante de cada estado, que são os presidentes das Abraséis no Brasil todo, mas a gente está fazendo uma campanha bem bacana para todos os estados trazerem a sua turma. Né? Sim, vem muita gente aqui discutir. Tem bastante gente. Então, além das palestras, além dos workshops, além das cozinhas shows, né, que a gente vai fazer, o corredor vai ser também um lugar maravilhoso para troca de ideias. E a Band, assim, fazer uma propaganda da casa, abrir um caminho enorme para a gastronomia, com o Masterchef. As pessoas viajam nessa situação hoje. Né? Trouxe realmente, o Masterchef foi realmente uma virada, assim, trouxe para uma população em geral, assim, aquela coisa assim, que não é aquela coisa tão impossível, que né? É possível cozinhar, longe. Né? Mostra que é possível cozinhar bem, uma coisa diferente, que vale variar o tempero de vez em quando, né? Ir atrás de uma coisa e buscar um restaurante que lhe sirva de uma forma diferenciada. A gente procura fazer isso, né? Obrigado, viu, Maria Fernanda, por estar conosco aqui. O evento é só para o setor? Não, qualquer pessoa interessada? Eu queria convidar todos a participarem. Quem é do setor, claro, é focado para isso, mas estudantes de gastronomia e as pessoas que se interessam por gastronomia de uma forma geral. De uma forma geral. Porque lá o site para fazer inscrição e tal é encontrabrasil.com.br, lá tem toda a programação. São mais de 40 palestras e atividades acontecendo. Só escolher. E com certeza tem para todo mundo, tem para todos os gostos, mesmo para aquele que não trabalha no Obrigado setor. por estar conosco aqui na RS Acontece. Fiquei morrendo de fome agora. Que bom. Então tá bom, então faz efeito. Né? Vamos para o intervalo, eu te sirvo um lanchinho. Tá, e na volta tu vai responder o Facebook, ele tem um monte de perguntas para você. Sim. Mais adiante. Vamos falar da Feira do Livro em seguida, que começa hoje. E também sobre um projeto que pretende resgatar um hábito antigo, escrever cartas, depois mandar umas cartinhas para cá. Até já. Assuntos que a gente adora, hein? Histórias, literatura, escrever carta, contar histórias, ouvir histórias, enfim, vamos lá. Vamos falar de a Casa dos Livros também, né? Olha, tem dois assuntos que a gente vai misturar agora aqui no estúdio. Primeiro, já é uma tradição. No centro de Porto Alegre, bem no coração, a Praça da Alfândega se transforma para abrigar aquele evento que não é um dos mais queridos, é o mais querido dos gaúchos, pelo menos a gente que mora aqui em Porto Alegre, a Feira do Livro, que é um dos maiores eventos a céu aberto da América Latina.
e um dos maiores eventos de literatura desse país e que começou no dia de hoje. Pois é, edição de número 65, tem como slogan "Curiosidade é o que nos move". A patrona é a escritora Marô Barbieri. A feira acontece até o dia 17, conta com oficinas, palestras, seminários, bate-papos, sessões de autógrafos com escritores do Brasil e do exterior. Os detalhes vêm agora com Astomiro Romais, que é vice-presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro. Professor Astomiro, que foi meu professor na faculdade, um grande prazer estar recebendo um senhor aqui para conversar. Falar de Feira do Livro, tenho que falar mais. Eu acho que todo mundo ama, adora a Feira do Livro, né, professor? Sempre tem, né? Eu acho incrível, primeiro, porque são 65 anos de história e é a feira mais longeva de que se tem conhecimento no Brasil, né? E o mais incrível é que ela, ano após ano, ela parece que se renova, as pessoas amam de fato, né, a feira e a frequentam com as suas famílias, com seus cachorros, com as suas amizades. Enfrenta os Kindles, enfrenta as coisas, o mundo digital e está lá firme, né? Exatamente. E são 106 expositores que estarão lá, né, mostrando a sua produção. É exatamente esse momento mais especial em que as pessoas têm a oportunidade digamos assim, os autores relarem com seus leitores, os vendedores, os livreiros. Então, essa interação é extraordinária. Nós estamos falando em feira do livro, papel, fiz a relação com o Kindle, né? A gente hoje manda mensagem para o computador. O senhor ainda escreve cartas, professor? Não, infelizmente não. É uma coisa que a gente perdeu, né? De pegar e sentar no papel e fazer do próprio punho. Pois é. Isso até, André, isso me lembra o Rubem Alves, que disse assim que cartas de amor são escritas não para dizer alguma coisa, não para contar nada, mas para que mãos separadas se toquem ao tocarem a mesma folha de papel. Mas aí não é qualquer um. Então, Amélia, me dá uma carta, então, por favor. Se conecta com isso, né? Eu trouxe uma carta para ela. A gente não consegue borrar um e-mail com lágrimas, né? Vamos explicar porque a gente está aqui com esse sofá tão cheio, né? Porque o que já foi comum é raro nos dias de hoje. E a Biblioteca Estadual, a Biblioteca Pública Estadual, está com um projeto que resgata justamente esse hábito. Fazia coleção de papel de carta, não? Fazia escrever cartas. Pois é, essa ideia do projeto é escrever cartas anônimas que vão ser distribuídas e colocando em locais como asilos, orfanatos, ou seja, dar conforto e acolhimento para as pessoas. E está conosco aqui no sofá também a Amélia Mari Passos. É isso, Amélia? Você tem o nome, que é pedagoga e idealizadora desse projeto. E está cheia de cartas. E cheia de cartas. Então, esse projeto é justamente isso. Ele é um espaço, é uma proposta para que a gente seja socorrido neste momento em que Augusto Cury disse que nós estamos todos com a síndrome do pensamento acelerado, onde a gente não consegue tirar os olhos do celular. Então, vem essa proposta, porque os textos elaborados, eles já não estão sendo mais tão contemplados. Passou-se para frases, e de frases passou-se para palavras, e de palavras o que nós estamos fazendo agora, bonequinhos. Emojis, aí vai. Então, o que vamos fazer? Vamos propor. Eu fiquei muito feliz, a Morgana, representando a biblioteca, aceitou na hora, compreendeu a importância desse espaço. Né? Então, lá existe, desde o dia 23, onde nós fizemos o lançamento do projeto, existe 3 baús de madeiras, bem bacaninha, aonde as pessoas vão até lá largar a sua carta. Mas quem eu busquei para parceiros? Quem buscamos? Nós buscamos as escritoras de Porto Alegre. Eu agradeço a vocês, todas as escritoras que estão participando, que estão fazendo carta, que estão deixando lá. Eu estou muito grata, muito feliz. Nós estamos assim... Quando eu sentar para escrever minha carta, eu escrevo a carta para quem? Então, ele tem 2 vertentes. A carta chegou, ela tem 2 vertentes. A primeira, você pode falar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua madrinha, com a sua vovó, com o seu filho, com o seu marido. Senta e pensa nessa pessoa que você ama. E começa a escrever palavras boas, palavras de afeto, palavras de incentivo, palavras carinhosas, palavras que animam, para limpar o coração do teu amado, da tua amada. Aí o que você faz? Você tira uma cópia xerox, várias cópias xerox, e manda entregar lá na biblioteca. Porque o amor, ele tem olhos invisíveis, e eu acredito com fé que a pessoa certa vai receber essa carta, que o seu amor, dado para os seus amores, vai ser colocado no coração de outras pessoas. Agora, a professora Astomiro, os escritores são de fato os grandes missivistas, hein?
Eu acho que sim, sabe? Inclusive, abrindo um parênteses, eu li esses dias uma matéria muito interessante sobre the importance of handwriting. O momento de escrever à mão, né? É o tema dela exatamente. Toda a elaboração que a gente precisa fazer de um pensamento mais construído do que essa rapidez, essa fluidez, essa correria que nós estamos, né, vivendo hoje, né? E os escritores são exatamente essas pessoas que nos oportunizam, que nós bebamos da sabedoria deles, né? Então, essa interação, eu acho isso extraordinário, né? Então, nós teremos 2.000 escritores. E ler ajuda a gente a circulando escrever pela melhor praça. também. Né? Amélia, momento. já foram entregues essas cartas? Bueno, então, no dia 23, a gente fez o início do projeto, né? E nós nos surpreendemos que 2 dias depois os baús estavam abarrotados. Então, para a alegria de todos que escreveram a carta, eu gostaria de comunicar que Movimento Livre e suas cartas já foram espalhados no aeroporto, na rodoviária, no shopping do centro, em praças, em lugares estratégicos. Algumas pessoas foram entregues com um abraço, outras pessoas discretamente, mas foram entregues. Convido a todos a continuarem escrevendo carta, porque o que mais nós precisamos é palavras amorosas, palavras afetivas, limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, acreditar que falando coisas boas, sentiremos coisas boas. Eita, No mas momento que a pessoa está Que escrevendo... paixão tua por esse projeto. É verdade. Isso é a coisa mais bonita que tem quando a gente eu vê alguém tava falando, é falando. paixão pelo que fala. Eu estava falando, você sabe que eu trabalhei durante 20 anos, trabalho ainda na Fundação Sol com projetos sociais. E agora, me aposentando, eu apaixonada pela literatura, né, escrevi um livro e coisa e tal, envolvida com essas pessoas maravilhosas, eu digo que eu preciso trazer um projeto social. Nada de pantufinha, controle remoto. A né? ideia foi sua. Isso. Na verdade, eu estava falando assim, ó, uma vertente é para a gente levar para esses lugares, né? Que você falou, abrigo, asilos, ok. Mas esse projeto é para todos. Todos nós precisamos de amor. Eu vou lá o deixar mundo minha precisa carta de lá. amor. Até quando, Amélia? Pode Até deixar. quando? Até quando nós Sempre. dois não estivermos mais aqui. Não é um projeto temporário. Não é um Pô, que projeto maravilha. temporário. Mas vamos aproveitar. O pessoal que vai na Feira do Livro tem que ir lá deixar uma carta. Tem né? uma conexão com a Feira do Exato. Livro também, né? Como? Desculpa. Tem uma conexão com a Feira do Tem, Livro, né? As cartas. tem. Já projeto. explica para nós aqui, nossa parceria aí. Então, a alegria é tanta que a Câmara nos ofertou um espaço. Vocês em breve saberão onde vai estar o nosso baú. Na praça? Na praça. Oh, que maravilha. Onde eu vou estar lá, abraçando, explicando, Se bem que recolhendo vale as a pena cartas. entrar na biblioteca para ver aquele show de arquitetura que tem lá dentro também. Vale a pena. Vai ter 2 lugares daí para entregar a carta. Na biblioteca, que vai ficar os baús lá, e nós vamos levar outro baú também na Que feira, maravilha. explicando. E você pode levar a sua carta e tirar a sua carta. Eu acho que exatamente essa questão que ela levanta da carta, dessa interação, enfim. Eu me lembro de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que disse assim, você não tem o direito de sair da presença de uma pessoa sem deixá-la melhor e mais feliz. Né? Isso aí. Então, acho que esse é um objetivo, sabe, de a gente se relacionar com os outros, sempre com esse objetivo de procurar fazê-las felizes também, né? Com Eu certeza. acho que o livro tem muito disso também, né? O livro, no momento, até o Kafka dizia assim, que ele é como um machado capaz de romper o mar gelado em nós, né? Quer dizer, o livro, uma leitura, ela pode nos ferir, nos machucar, mas pode também nos acarinhar, nos trazer Nos levar afeto, criar essa... Para outros mundos. Na feira esse ano, qual é o destaque, professor Stolberg? Olha, o destaque, o primeiro nós temos um escritor sueco chamado Mats Strandberg, que é simplesmente o 10º autor mais lido na Europa. Ele vai apresentar o livro dele aqui chamado A Última Travessia, né? Então, Mats Strandberg é um grande nome. E os autores suecos têm feito sucesso, né? Feito sucesso. Nós temos outras pessoas, por exemplo, temos aqui o Emanuele Coccia, que é um filósofo italiano, que faz uma relação muito interessante com a questão das plantas, né, com a vida. Né? Nós temos o Philippe Joron, da Universidade de Sorbonne, falando sobre a questão de telerealidade, essas coisas de mídia, violência, enfim. Então, são nomes, e dos brasileiros nós temos Laurentino Gomes e uma série de outros, né? Laurentino Vem, sim. Que maravilha. Então, e esses debates, essas conversas, essa troca, né, de a gente poder... né? Esse último livro do Laurentino é de um poder, um fôlego de uma pesquisa que você vê assim, quem se debruçou, que é o Escravidão, né? Que ele escreveu agora contando
toda a história da escravidão muito antes da que nós conhecemos aqui no Brasil. E explica tanta coisa dos dias de hoje, nossa, né? de preconceitos. Quando a gente bebe na história, a gente começa a ver as coisas, os tempos passam, mas muitas coisas, né? Muitos dos nossos vícios, nossas mazelas continuam entre nós. Fora né? a área para criançada também, né? Eu já me encontro nessa área, no mundo infantil, porque eu tenho a minha filha Catarina de 2 anos. É uma beleza, né, professor? Nós temos que estar correndo. E tem uma programação intensa para a área infantil, juvenil. Né? Nós temos Inclusive a Marô Barbieri, que é a patrona, é infantil. Né? Exatamente. Deixa eu dar rapidamente o serviço desses 2 projetos que a gente precisa. A Feira do Livro começa hoje. Vai até o dia 17. A área adulta Funciona e internacional. Fim de semana, sábado, domingo, feriado. 12:30 abre, fecha às 20h30. A área infantil abre às 9 da manhã e vai até às 20h30 também, né? Bom, e mais de 500 programações, vai ter um canto, todas gratuitas. Vai ter um canto especial lá para a gente entregar uma carta, assim como lá na Biblioteca Pública, Exatamente. a qualquer momento, né? A qualquer momento. Eu adorei. gostaria também só de fazer mais uma observação. Temos cartas de todos os tamanhos, viu? De todos Olha lá o os papel tamanhos. de carta que eu disse. E no momento que você para tudo, larga o celular do lado e começa a escrever, você vai estar acessando o seu sentimento. E automaticamente você vai estar levando o seu afeto para dentro de um outro coração. Amélia, obrigado por estar aqui, professora Somir, obrigado por estar conosco. Prazer enorme. E nós vamos para o intervalo, né, Gabriela? Emocionados. Vamos para o intervalo e porque na volta, bons motivos para a gente sorrir, André Machado. Vamos ter 2 blocos, 2 entrevistas com motivos para a gente sorrir de maneira diferente. O primeiro é que tem um evento que vai reunir diversos nomes do humor brasileiro aqui em Porto Alegre nesse fim de semana. Não sai daí. Hoje à noite e amanhã também tem risadas garantidas. Pelo menos é o que promete o Festival Risorama, que reúne vários nomes conhecidos do humor nacional. Esse é considerado o maior festival de humor da América do Sul e aterriza pela primeira vez aqui na capital dos gaúchos. Conosco, o paranaense Diogo Portugal, que é fundador desse projeto. Por que só demorou tanto para chegar em Porto Alegre, hein? Porque aqui do ladinho. Então, o Risorama, na verdade, ele demorou para sair de casa. Ele fala que ele já está com 16 anos. E virou adolescente, estava na hora de sair de casa. Agora ele resolveu sair viajar. Ele sempre foi um festival que trouxe muitos comediantes, inclusive do Rio Grande do Sul, né? Nomes como o Jair Cobb, o Nando Viano, o Cris Pereira, todos sempre foram participar do Risorama em Curitiba. E agora a gente trabalhou muito para ele rodar o Brasil. Então esse ano foram 10 cidades, ano passado estão sendo, né, 10 cidades, ano passado foram 6 cidades. E a gente pretende fazer com que Porto Alegre vire uma agenda, né? Esteja sempre presente nisso. Da comédia. São uma média de quase 15 humoristas em 2 dias. Vai ser muito legal. São iguais nos 2 dias, não? Ou cada dia é um... Não, cada dia é um elenco. Hoje quem for vai ver comediantes daqui, 2 daqui, o Cris Pereira e o Gil Lisboa, que é um menino de Canoas, que é muito talentoso, mas também tem Vitor Sarro, que é um comediante da cena de São Paulo, eu estarei presente no elenco, tem uma menina que faz um sucesso incrível fora do Brasil, que é a Carol Zócoli, ela mora no Canadá e faz shows lá em inglês, e ela também está fazendo hoje aqui, Cris Paiva, que é uma grande comediante, e a gente sempre dá espaço para um novo talento da cidade, que é uma pessoa que já está assim, não está tão bem projetada, mas já tem... Mas está surgindo. Mas está surgindo, já tem uma experiência, e a gente acredita, né? É um trabalho meio de olheiro de futebol, em cada lugar que a gente vai, a gente fala, vamos dar 6 a 7 minutos para essa pessoa. Provavelmente vai ser o Rafael Campos, que é de Caxias, que eu acho ele sensacional, um dos meninos muito talentosos, e ele vai ter um espaço hoje lá também. Ai, que legal. Amanhã tem Marcos Castro e Ed Gama, que eles têm um canal fortíssimo, que é o UTC, que é um canal muito voltado para a internet, para gente de games, assim. E eles têm o Trocadilhos Champion, que é uma batalha de trocadilhos, é divertidíssimo, que você não pode rir, né? Então, grandes nomes já participaram dessa brincadeira. Temos também 2 meninos daquele programa do Comedy Central, A Culpa do Cabral, né? Que é Nando Viana, que é gaúcho, e o Rodrigo Marques, que é do Recife. Eu também estou no elenco, porque eu sou o anfitrião, então eu estou sempre junto com eles. Tu participa nos 2 dias? Sim. Temos a Ursa, que é a Ursa Malgaziri, ela é sensacional, é uma comediante gaúcha também. Eu não sei qual que é a região da Ursa, se ela é daqui de Porto Alegre mesmo. Não sei te dizer. Ou se é da Redondeza. Agora, o que é fazer humor, hein? Viver de humor, hein? Cara, viver de humor é então, uma... assim, quando tu nasceu, assim, tua família pensou assim, tomara que meu filho seja humorista. Eu acredito que o humor é uma arte, um gênero que você pode trabalhar, né?
Um bom jornalista pode ser um bom humorista, porque ele tem boas sacadas, né? Ele tem a busca pela informação e a informação pode virar uma piada. Tem que ser muito rápido. A gente faz muita piada com notícia, né? Isso é uma coisa muito comum eu mesmo. Sempre, de 10 em 10 dias, tem um post no meu canal sobre alguma coisa que está acontecendo. Esses conflitos de governo, essa coisa, sempre dá pano para mão. Então, cada vez nos dando mais, aliás, com o presidente, mais possibilidades. Aliás, com o presidente é meio difícil de concorrer, mas a gente está trabalhando. Mas a gente faz piada de tudo, né? De situações, e o stand-up é muito isso da observação, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo que está rolando a Feira do Livro aqui, Isso, né? Começou hoje. E eu mesmo já tenho vários livros escritos, né? Até porque eu já compro escrito, né? Então fica mais fácil. Você sempre tem que buscar um elemento que vá provocar nas pessoas alegria, né? Essa que é. Exatamente. Agora, não é só improviso, né? O stand-up está na busca da observação. Né? E não é só improviso, né? Não é só. Não. Importante Tem deixar muito isso claro. improviso, é importante falar isso. A gente fala muito com a plateia. O que você faz? De onde que você é? E a partir da resposta do cara, a gente tenta engaixar uma... É questão de treino também, no hábito ali, né? Lógico, mas é muito difícil. O humor é uma aeróbica mental. E essa tua pergunta é muito legal, que você falou. Mas cansa bem menos. Né? Como que você cansa menos, mas desgasta bastante. Porque é a arte da dor quando uma piada não entra, ou quando você está fazendo um show de humor e não funciona. Pois é, que você está lá feliz da vida, fez uma piada que você achou que é uma tremenda sacada e ninguém riu. Às vezes acontece essa piada que você acredita, ninguém ri, e eles riem de uma que você nem estava esperando. E tem uma piada que é super engraçada em Curitiba e que em Porto Alegre simplesmente não funciona, né? Sempre tem uma coisa... Não, sempre tem uma coisa assim, né? Assim, eu brinco que as diferenças de sotaque e até palavras, né? Porque às vezes tem umas palavras que... Expressões. A gente que é do Sul é mais fácil. Eu tô com uma camiseta aqui, por exemplo, ó, Tastolo, né? Que é aqui de Florianópolis. Né? Que não é nem aqui nem de Curitiba, né? Estão no meio do caminho ali. Que já é uma coisa, sotaquezinho. Eu falo que o Florianópolis é uma ilha, então as pessoas lá aprenderam a falar com os golfinhos, né? Você vai pedir informação, ele vai falar em gata, né? E qual é a piada de gaúcho aí? Tá? De gaúcho. Eu te vi vestido de gaúcho. Eu não tenho aquela piada de gaúcho tradicional ou do pelotense que o pessoal fala. Essas não vão. Eu pesquisei de onde vem as piadas de gaúcho, eu pesquisei no Google Word. Mas uma observação que eu fiz é que Porto Alegre chamava-se Porto dos Casais, antigamente. Aí eles separaram e virou Porto Alegre. Isso quer dizer que ficar junto não é nada bom, né? É isso que você quer dizer. Acho que eles separaram e virou Porto Alegre. Né? Vamos ao serviço. É hoje, amanhã o Risorama? Olha, pessoal, no Bar Opinião, porque uma coisa interessante de eu falar do Risorama. Que é uma casa legal que dá pra gente beber junto. Exato. Rir. Essa é a cara. E quando bebe, ri mais ainda. Não, acontece exato. muito isso. Uma plateia levemente alcoolizada é um espetáculo. Às vezes o problema é quando bebeu demais, também é um problema. Mas assim, o Risorama tem essa característica, né? Quando você vai num teatro, assistir um show de humor, é muito legal pro humorista, a plateia tá ali numa experiência meio que individual, né? O Risorama, a característica é essa, você senta, pode beber, pedir uma bebida, reunir grupos, fazer uma mesa, é compartilhável. Tipo, você faz a reunião do grupo do WhatsApp para ir lá no Risorama junto, grupo do trabalho. E a opinião é super bacana, tem uma luz ótima, som bom, então vai ser. Vai ser muito legal porque é um bar tradicional, acho difícil as pessoas não saberem. Não, todo mundo sabe onde fica. E para quem está acostumado aí na opinião para ver show de rock, não vai ficar de pé, tá? A gente vai montar mesas, a pessoa vai assistir de uma forma teatral, mas com serviço de bar e coisa, vai ser muito legal. Diogo, obrigado por estar conosco aqui. Eu te agradeço o espaço e convidar aí todos os telespectadores para assistir o Risorama, que é riso garantido ou um mau humor de volta. Que maravilha. Espero vocês lá. Obrigado por estar com a gente. É a balada do humor, esse é o nosso slogan. Obrigado. A balada do humor. No próximo bloco nós vamos abençoar o Risorama, tá? E eu já conversei. Já conversou com o Frei. Né? Eu vi, eu estava só espiando aqui. É verdade. Bom, você sabe que eu conheci um padre que ele era tão viciado em pôquer que ele distribuía a hóstia assim já. Vamos viajar? Tá, vamos. Tchau. Vamos para o Uruguai para saber como funciona a produção e a degustação de vinhos. Roda aí. Já foi embora. Nós estamos bem na linha divisória entre Brasil e Uruguai. E ao longo da fronteira há diversos marcos como esse. E o 636 dá um nome a uma vinícola familiar, que produz em média aí 4.000 garrafas de vinhos artesanais por ano. Eu estou com o Thiago, ele que é o proprietário da vinícola, e é uma produção bem artesanal. Até questão de trabalhadores, né? É você, seu pai e mais um funcionário. São apenas 3 pessoas que trabalham na vinícola. Meu pai produz a uva e eu elaboro os vinhos. E o trabalho posterior também.
Bom, então agora chegou a hora da gente provar os vinhos dessa vinícola familiar. Vamos lá, Thiago? Vamos lá. Chegou a parte boa, né? O Thiago, ele costuma receber muitos convidados, né, para degustações, para experimentar. Tem cordeiros, tem queijos, enfim, há uma série de atividades que pode fazer aqui, né? Sim, a gente recebe as pessoas, explica as nossas ofertas, gostamos muito de mostrar nossos produtos e dependendo do interesse também do público que vem, a gente realiza algum evento, alguns cordeiros assados ou algo mais simples como uma boa tábua harmonizando nossos vinhos. E nossa estrela que é o Sinergia, que é um vinho bem especial. Um vinho especial e uma produção limitada. Foi produzido em um pouco mais de 1.000 garrafas. Foram 1.014 garrafas. É um vinho especial porque é um vinho co-fermentado de 3 uvas tintas, onde a gente conseguiu, graças à natureza e ao clima, que possibilitou colher no mesmo dia a Tanata, a Cabernet Sauvignon e a Merlot. As uvas estavam perfeitas, de maturação, de sanidade. A gente vê muitas vezes as pessoas sempre fazendo esse movimento, né, com o vinho dentro da taça. E o que a gente tem que observar nesse ponto aqui? Antes de mexer a taça, a gente vai fazer um análise visual no vinho. Então a gente coloca algo branco atrás do vinho. Esse vinho não nos permite ver através dele, mas sim vemos a bordinha essa por cima que se chama menisco, que é mais fino, que aí sim nos permite ver mais a tonalidade da cor, ver o brilho, ver a limpeza do vinho. Antes de mexer a taça, vamos colocar o nariz dentro e respirar profundamente. Então, vamos sentir esse aroma, ver se nos dá vontade de experimentar esse vinho. Agora podemos dar uma mexida na taça. Essa pequena oxigenação vai fazer com que se liberem mais aromas. Voltamos a sentir olfativamente. Aqui, diferentes camadas de aromas são percebidas antes e depois de mexer a taça. E aí agora a gente já começa a perceber aquilo que você falou. Né? Aqui deixando a taça quieta, começam a cair muito devagarmente as lágrimas, que são bem densas, em grande quantidade. Isso significa que é um bom vinho? Ou ainda não? Ainda tem que depender do paladar? É um sinônimo muito bom de qualidade. Sempre digo que a gente está começando uma degustação agora, então o primeiro passo é preparar a boca. Aunque pareça mentira, faz muita diferença. O primeiro gole a gente vai enxaguar toda a boca, destapar as papilas gustativas e não vamos dar muita importância ao sabor desse vinho. Tá? Porque não é o sabor real. Não é o sabor real, exatamente. Bom, agora a gente mudou um pouquinho o cenário porque o Thiago ele vai usar uma técnica diferente para abrir o espumante. Que técnica é essa, Thiago? Me conta. É um sabrás, não é a mais propícia para abrir um espumante de qualidade, porque se perde um pouco de gás, supostamente, mas é legal. Bonito. É muito fica bonito. Fica. Todo mundo pode ter essa oportunidade aqui, de poder harmonizar uma tábua, poder harmonizar um cordeiro, enfim, o que tiver afim. O que quiserem, a gente dá um jeito. E essas tábuas harmonizadas, essas degustações, a gente faz habitualmente. Pode entrar em contato comigo, que a gente recebe com o maior prazer. Bom, saúde. Saúde. Oh, que beleza, hein? 1º de novembro é dia de Todos os Santos. A data tem o objetivo de homenagear todos os santos das igrejas cristãs, garantindo que aqueles que não têm uma data própria não sejam esquecidos. Portanto, mais do que nunca, hoje é um dia de fé, meu Pois amigo. é, amanhã, o dia 2 de novembro, dia de finados, que é uma data para a gente lembrar daqueles que já se foram e para pensar sobre despedidas, encerramentos, para conversar conosco sobre isso. Essa data bonita do dia de Todos os Santos, essa data de reflexão, que é o dia de finados. Frei Luiz Turra, da igreja, da paróquia Santo Antônio do Partenon, obrigado por estar conosco, Frei. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder comunicar uma palavra, assim, eu diria, de esperança. Porque o dia de Todos os Santos e de finados também desperta o ser humano. Vem juntos, né? Para uma realidade de muita vida, uma vida que não termina na história, no tempo, no espaço, mas uma vida que continua e se projeta para a eternidade. Então, estamos aí para esse momento bonito. Frei, recentemente foi canonizada a Irmã Dulce, né? Exato. Santa brasileira. E, efetivamente, o que é ser santo, hein, Frei? Eu diria que ser santo é o caminho da melhor qualidade de vida, mas uma qualidade plena, total, não apenas na dimensão física, psicológica, mas também espiritual.
Quando o ser humano, ele se encanta por uma causa, ele investe tudo que pode por uma causa nobre, digna, humana, para promover a vida, já está nesse caminho de santidade. Por isso que, na verdade, todos somos chamados à santidade. A santidade não é algo estranho das nuvens, mas ela passa o caminho da vida real de cada dia. Por isso, a Santa Dulce dos Pobres foi uma mulher muito realista. Tão realista que ela enfrentou 1000 dificuldades e no final da vida ela dizia: se eu tivesse que retomar, eu voltaria pelo mesmo caminho, enfrentando a mesma problemática, mas abraçando a mesma causa, a causa da vida, de quem tem menos vida, vê a vida fragilizada, desumanizada, mas com a esperança de uma vida melhor. Então, a Santa Dulce abraçou esta causa, como todos os santos, do seu modo, do seu jeito, no seu tempo, apostaram na vida. É tão bonito isso, pensar na vida, mesmo quando amanhã a gente tem essa reflexão das pessoas que nos deixaram, a gente acaba ficando um pouco mais reflexivo também, mas é importante saudar essa vida também, né? Exato. Que eles tiveram Exato. com a gente. Porque a gente sabe que o bem custa mais do que o mal. O mal é sempre, eu diria, muito ao natural. O bem você tem que procurar, tem que investir, tem que realmente descobrir cada dia de novo, renovar essa busca, essa garra pelo bem e pela vida, né? E eu diria assim, este é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a vida de todos, Deus não exclui ninguém. Quem exclui é o próprio ser humano, que se exclui optando pela negação da vida, pelo mal, pela destruição. Então, a santidade é a escolha do melhor projeto de vida. Frei, os sacerdotes todos são seres humanos. Exatamente. Né? Falíveis também. Exatamente. Porosos às emoções que os cercam e estão presentes na vida da gente em momentos lindos, aqueles que são católicos, como o batismo, e momentos tristes, como é a hora da extrema-unção, por exemplo. Eu queria saber como o sacerdote se protege também espiritualmente desses momentos, como é que se trabalha para poder confortar os demais e conseguir manter o seu caminho, a sua missão. Eu diria que é uma arte muito difícil de ser cultivada, porque é normal que o ser humano se envolva com a emoção dos outros, e se envolvendo não ajuda o outro e prejudica a si mesmo. Então não é que o padre tenha que ficar indiferente. A compaixão, ela exige uma sintonia, uma empatia, mas não um envolvimento doentio. Por isso a pessoa tem que também se munir de uma certa força, sabendo que o que você está fazendo ali é algo que você, eu diria, aponta para uma solução. Porque eu diria até a morte, ela já está resolvida. A partir do Cristo que assumiu a morte, o mal, o pecado e ressuscitou, ele venceu tudo para garantir que a palavra última para o ser humano não é a morte, não é a derrota, mas é a vida e é a vitória. Por isso que a fé em Cristo é fundamental, para a gente poder enfrentar a caminhada da vida. Falar em caminhada, Frei, não é à toa que o senhor está aqui hoje, porque aqui do meu lado, meu amigo, vai ter uma caminhada nova a partir de agora. Então, por isso que o senhor também veio, para que o senhor trouxesse uma bênção para esse caminho. O André Machado está nos deixando do Grupo Bandeirantes. Olha, fazendo meu último dia aqui. É mesmo, André. Olha, o pessoal quer muito bem a vocês. Eu ouço assim dia a dia como o pessoal estima vocês. O comunicador é alguém que passa vida, esperança e cria uma sintonia diferente. Então a gente vai sentir, mas do outro lado vamos torcer pelo teu futuro, André. Fico muito feliz, Freitor, que a última pessoa que eu venho entrevistar seja uma pessoa tão iluminada quanto o senhor, que nos traz tantas palavras de acolhimento e de incentivo. Obrigado por estar com a gente. André, que Deus te abençoe muito. Abençoe a Gabriela, eu teu nome. Abençoe a todo esse pessoal querido da Band, bem vizinha da Santo Antônio. A gente tem uma vida juntos, né? Exato. A Band e a paróquia Santo Antônio do Partenon estão sempre juntos. Exatamente. Obrigado, Freitor. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Freitor.
Então tá, né? Lê TP, Gabriela. Eu tenho que ler um TP dizendo assim que o programa de hoje vai ficando por aqui, que a partir de segunda-feira o RS Acontece assume um novo formato. Serão boletins em toda a programação da Band RS e aos sábados, nos intervalos do RS que dá certo. Eu e você seguimos nos encontrando diariamente no Band Cidade. Já o meu amigo... Estou me despedindo hoje da Band, deixando esse momento de 5 anos da minha vida. Vou para outros desafios que nem eu mesmo sei bem quais são, mas eu vi o caminho ali na frente e eu vou adiante. Muito obrigado pela companhia. Sigo nas redes sociais aí conversando com vocês. Um ótimo final de semana para todo mundo. Até breve. Freiturra, até breve, Freiturra. Obrigada.